Você já esteve em um momento tão difícil que tudo o que conseguiu fazer foi suspirar? Não eram lágrimas abundantes, não eram frases bonitas, nem orações longas, mas apenas um suspiro profundo, carregado de dor, de angústia, de incerteza. Às vezes, esse simples ato parece pouco demais, como se não tivesse valor diante de Deus. Mas a verdade, revelada pela palavra e confirmada por homens como Charles Spurgeon, é que esses suspiros têm poder oculto extraordinário. Eles não são apenas sinais de cansaço humano, eles são traduções espirituais que o próprio Espírito Santo leva ao coração do Pai. O suspiro pode ser invisível aos olhos das pessoas, mas diante de Deus, ele é uma oração que move céus e transforma destinos. Pense nas vezes em que a dor foi tão intensa que você não encontrou palavras. Talvez fosse diante de um diagnóstico inesperado, que tirou o chão dos seus pés. Talvez fosse ao ver sua família passando por uma crise que parecia impossível de resolver. Talvez fosse durante uma madrugada em que a solidão apertava o peito como um peso insuportável. Nessas horas, muitas vezes você suspirou fundo, como se quisesse expelir a dor de dentro de si. E talvez tenha pensado: isso não vale nada. Deus não pode ouvir algo tão pequeno. Mas é exatamente nesse ponto que o Senhor mostra que seus caminhos são mais altos que os nossos. Ele ouve os sussurros, os gemidos, os suspiros. Ele entende o que ninguém mais entende. A Bíblia nos mostra essa verdade em Romanos 8 versículo 26. Da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja bem, o Espírito Santo não traduz apenas palavras, ele traduz sentimentos. Ele pega aquilo que você não consegue expressar e transforma em oração perfeita diante do Pai. Cada suspiro carregado de dor é uma oração poderosa sendo intercedida por você. Isso significa que o que você julgava insignificante é, na verdade, valioso. O que você achava inútil, diante de Deus é um clamor poderoso. Spurgeon dizia que os suspiros do coração humano são como notas de uma melodia secreta que o céu entende. Ele afirmava que há mais poder em um suspiro sincero do que em 1000 frases vazias. Porque Deus não olha para a forma. Ele olha para a essência. O mundo valoriza discursos, mas Deus valoriza a autenticidade. O mundo admira quem sabe falar, mas Deus se alegra com quem se entrega. Quando você suspira diante dele, está mostrando que não tem forças, mas confia que ele tem. Está revelando que não sabe o que dizer, mas acredita que ele sabe o que fazer. Talvez você esteja nesse exato momento vivendo uma luta silenciosa. As pessoas ao seu redor não percebem, porque você continua cumprindo suas tarefas, sorrindo em público, mas dentro de você há uma dor que só você conhece. E, de vez em quando, em meio ao dia, você solta um suspiro. Esse suspiro é um grito escondido, um pedido de socorro mascarado. Quero que você saiba, Deus ouve. Deus entende. Deus recebe esse suspiro como oração. É interessante pensar que os suspiros aparecem em momentos muito humanos. Quando estamos cansados, suspiramos. Quando estamos aliviados, suspiramos. Quando estamos angustiados, também suspiramos. É como se o corpo, sem pedir licença, expressasse o que a boca não consegue. Isso mostra que fomos criados por Deus de forma tão perfeita que até mesmo esses gestos involuntários carregam significado espiritual. Nada passa despercebido pelo Criador. No Salmo 38 versículo 9, Davi declara: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, o meu gemido não te é oculto. Davi sabia que o que não podia dizer em palavras, o Senhor entendia em suspiros. Ana, mãe de Samuel, em 1 Samuel 1 versículo 13, orava de tal maneira que apenas seus lábios se moviam, e ninguém ouvia sua voz. Ainda assim, Deus ouviu sua oração silenciosa, feita com gemidos e suspiros, e respondeu com o milagre do nascimento de um filho. Esses exemplos mostram que, para Deus, o silêncio não é vazio e o suspiro não é insignificante. Ambos são cheios de significado espiritual. O contraste é claro. O mundo diz que o suspiro é fraqueza, é desânimo, é desistência. Mas no reino, o suspiro é linguagem espiritual. O mundo despreza seus gemidos, mas o céu os valoriza. O mundo vê apenas um gesto físico, mas o Pai vê um clamor. Essa diferença precisa estar clara para nós, porque muitas vezes acreditamos mais nas mentiras do inimigo do que nas promessas da palavra. Quando você suspira em dor, Satanás sussurra: Deus não te ouve. Mas o Espírito Santo declara: Deus já transformou esse suspiro em oração.
É por isso que precisamos ressignificar nossos suspiros. Eles não são perda, eles são sementes. Cada suspiro diante de Deus é como plantar uma oração invisível, que no tempo certo dará fruto. É como lançar ao céu algo que você mesmo não entende, mas que o Pai entende por completo. E aqui está um segredo poderoso. Muitas vezes, o maior milagre não acontece fora, mas dentro de nós. Quando suspiramos diante de Deus e entregamos a Ele nossas dores sem palavras, Ele começa a trabalhar em nosso coração. Ele troca a ansiedade pela paz, a angústia pela confiança, o desespero pela esperança. Spurgeon dizia que o suspiro do crente aflito é mais forte do que as palavras de um hipócrita. Isso é profundo, porque mostra que Deus não se impressiona com aparência, mas com sinceridade. O suspiro sincero de quem sofre vale mais do que discursos cheios de vaidade. Essa é a essência do Evangelho. Deus escolhe o que é frágil para mostrar sua força. Então, não despreze seus suspiros. Eles são preciosos. Eles são orações disfarçadas. Eles são sinais de que sua alma ainda busca Deus, mesmo quando sua boca não consegue falar. E se até hoje você acreditava que seus suspiros não tinham valor, hoje você pode sair daqui com a certeza de que cada um deles é ouvido e transformado pelo Espírito Santo em intercessão perfeita diante do Pai. Agora pense comigo, se cada suspiro é transformado em oração pelo Espírito Santo, o que acontece no mundo espiritual quando você suspira diante de Deus? Imagine a cena. Você está em seu quarto, cansado, sem forças para falar, mas solta um suspiro profundo. Aos olhos humanos, não passa de um gesto de exaustão. Mas no céu, o Espírito Santo pega esse suspiro e o apresenta diante do Pai como uma oração perfeita, sem falhas, sem ruídos, carregada de sentido. É como se cada sopro de dor se tornasse uma melodia diante do trono de Deus. O que parecia pequeno demais, invisível até, é na verdade um grito que ecoa na eternidade. Esse é o poder oculto que muitos não percebem. O inimigo tenta cegar nossos olhos para isso, porque sabe que, se entendermos o valor dos nossos suspiros, nunca mais nos sentiremos sozinhos. Ele quer nos convencer de que Deus só responde grandes orações, feitas em voz alta, com palavras bonitas. Mas a Bíblia e a experiência da fé mostram o contrário. Deus responde com amor sincero, seja ele um grito, uma lágrima ou um suspiro. Ele não mede a forma. Ele mede a verdade. E se você ainda duvida, lembre-se de que Jesus também suspirou. Em Marcos 7 versículo 34, quando estava prestes a curar um homem surdo e gago, a palavra diz que ele ergueu os olhos ao céu e suspirou. Esse detalhe não está na Bíblia à toa. O Filho de Deus suspirou antes de liberar um milagre. Isso mostra que até mesmo o suspiro de Cristo foi uma oração diante do Pai, carregada de compaixão e poder. Se o próprio Jesus suspirou, por que acharíamos que nossos suspiros são insignificantes? Eles carregam poder porque são entregues a um Deus que transforma tudo em oração eficaz. É aqui que entra a prática da fé. Quando você estiver em momentos de dor, não lute contra os suspiros. Não se culpe por não ter palavras. Em vez disso, transforme esse suspiro em entrega. Ao soltar o ar, diga em sua mente: Senhor, receba isso como minha oração. Faça desse ato algo consciente. É como oferecer ao Pai aquilo que você não sabe expressar. Essa prática simples pode mudar sua vida espiritual, porque ela tira o peso de tentar encontrar frases perfeitas e te coloca na posição de quem confia na perfeição do Espírito. E se você quiser intensificar essa entrega, associe seus suspiros a passagens bíblicas. Leia um versículo e depois respire fundo, deixando que esse suspiro se torne sua resposta a Deus. Por exemplo, ao ler Salmo 42 versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, suspire e entregue a Ele sua alma abatida. Ao ler Mateus 11 versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Respire fundo e solte o peso no suspiro. Assim, você estará transformando até mesmo sua respiração em um ato de oração. Spurgeon dizia que os suspiros dos crentes são a linguagem secreta da alma. Ele acreditava que muitas vezes os santos não precisam de discursos longos, porque Deus já entende o que se passa no íntimo. Isso deveria nos libertar da pressão de tentar impressionar a Deus. Não precisamos de máscaras na oração. Podemos ser nós mesmos, frágeis, cansados, mas verdadeiros. No entanto, o inimigo tentará usar esse silêncio para te desanimar. Ele dirá que você não ora o suficiente, que sua fé é pequena, que Deus não se importa com seus gemidos. Mas lembre-se,
Toda vez que o diabo sussurrar essas mentiras, responda em espírito. Meus suspiros são orações que o espírito leva ao trono de Deus. Essa resposta cala a voz da acusação e fortalece sua fé. E aqui chegamos ao clímax espiritual. O momento em que entendemos que nossos suspiros não apenas são ouvidos, mas são armas de guerra. O inimigo teme seus suspiros, porque sabe que eles são traduzidos pelo Espírito Santo em intercessão poderosa. Quando você solta um suspiro de dor, é como lançar uma flecha contra o reino das trevas. Quando você suspira em meio à angústia, o céu se move a seu favor. Por isso, não veja seus suspiros como fraqueza, mas como declarações espirituais. Diga em sua mente: cada suspiro meu é uma oração, cada suspiro meu é uma arma, cada suspiro meu é uma entrega a Deus. Imagine agora a cena final. Você, ajoelhado, sem palavras, apenas respirando fundo e soltando suspiros diante do Senhor. Ao seu redor, talvez ninguém entenda, mas no mundo espiritual, o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis. O Pai recebe cada um deles como um clamor legítimo. Os anjos se movem em resposta ao comando divino. E você, que pensava estar apenas cansado, está na verdade em plena guerra espiritual, vencendo com a arma mais simples e poderosa: a sinceridade da alma diante de Deus. É por isso que eu te digo: não despreze seus suspiros. Não ache que são inúteis. Eles são orações ocultas, carregadas de poder, porque são autenticadas pelo Espírito Santo. Eles não se perdem no ar, eles sobem ao céu. E cada um deles é lembrado por Deus. O Salmo 56, versículo 8, afirma que ele recolhe nossas lágrimas. Se ele recolhe lágrimas, você pode ter certeza de que também registra seus suspiros. Então, ao terminar essa reflexão, quero que você faça uma declaração de fé. Coloque a mão no peito, respire fundo e diga: Senhor, cada suspiro meu é tua oração. Faça disso a sua prática. E se você quiser fortalecer ainda mais esse compromisso, escreva nos comentários agora mesmo: meus suspiros são orações diante de Deus. Essa frase será um marco espiritual em sua vida, uma lembrança de que nada é pequeno demais para o Pai. Deus está com você. Ele ouve cada palavra, cada lágrima, cada suspiro. O poder oculto dos suspiros é que eles revelam o quanto dependemos dele. E no fim, é isso que a oração realmente é: dependência. Não é sobre falar muito, mas sobre confiar muito. Que a partir de hoje, cada vez que sua alma soltar um suspiro, você se lembre: o céu está ouvindo, o Espírito está intercedendo, e o Pai já está agindo.